vou falar aqui um pouco sobre questões mais básicas, e no final a gente fala um pouquinho sobre algumas questões mais específicas. Mas, e naturalmente, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca aí no chat, faz as perguntas e a gente no final tenta responder todas que forem colocadas. Bom, meus amigos, a primeira questão que se coloca é: você vai comprar um imóvel, quem vai te assessorar na pré-venda do imóvel? Regra geral, quem assessora os compradores são as imobiliárias, os corretores, né? E tem que ser eles mesmos, né? O corretor é o profissional que tem a formação específica para ajudar nessa intermediação, sobretudo buscar um imóvel, ver as questões relativas aos imóveis, as questões mais básicas ali, até sob o ponto de vista da regularização documental do imóvel, e por aí vai. Agora, quanto à questão da documentação, da análise jurídica da aquisição, aí nem sempre a imobiliária, o corretor, é o melhor, é o assessor mais indicado. E talvez o ideal é contratar um advogado. E por que eu digo isso? O corretor, por mais que nós tenhamos profissionais excelentes, primeiro que não tem formação jurídica, e segundo, que é o principal, ainda que a imobiliária tenha um jurídico, tem um advogado interno, ainda assim, o corretor imobiliário, os honorários deles só acontecem se o negócio acontecer. Então, eles têm interesse na aquisição, na celebração daquele negócio, né? Se tiver algum problema na documentação, etc. e tal, o negócio não acontece. E se o negócio não acontece, o corretor não recebe comissão. Então, nem que o corretor seja o mais bem intencionado possível, a gente acredita nessa boa intenção de todos eles, ou pelo menos na maioria, como em qualquer profissão, tem um viés aí. Então, aquela história, se eu perguntar lá para o barbeiro se eu estou precisando fazer a barba e cortar o cabelo, ele vai dizer que sim, em geral, né? Óbvio, se eu tiver de cabeça raspada, sem nenhum pelo no rosto, talvez ele diga que não. Provavelmente diga que não. Agora, se eu estiver numa zona cinzenta, o viés vai acabar influenciando a decisão dele, e ele vai dizer que eu vou precisar. Então, assim, o corretor é mais ou menos parecido. Óbvio, se eu tiver ali uma situação muito nítida de problemas no imóvel ou problemas com o vendedor, óbvio que o imobiliário ali vai apontar e vai assessorar bem o comprador nesse sentido. Agora, se eu estiver numa zona cinzenta, em algo que pode dar um problema, ou algo que tem alguma dúvida, provavelmente o viés vai acabar influenciando a decisão. Então, por isso que nessa questão da assessoria, quem vai assessorar na aquisição do imóvel, o ideal é que o corretor ele assessore quanto à questão comercial, negocial, mercadológica, localização, etc. Agora, na análise jurídica, recomenda-se que se busque um advogado. Tá? Bom, então, digamos que você já escolheu lá seu imóvel, você já negociou o preço, as condições de pagamento, isso tudo está resolvido. O primeiro passo é você fazer um sinal para garantir o negócio, né? Então, é comum isso, não é obrigatório. Naturalmente, para acontecer a compra e venda, o vendedor precisa apresentar, eu vou falar aqui daqui a pouco, alguns documentos, e o comprador precisa pagar os custos do cartório, etc. Então, em geral, o vendedor precisa de um tempo para levantar esses documentos, tirar certidões, até porque as certidões têm prazo de validade, então assim, não adianta também o vendedor ter um jogo de certidões ali pronto para qualquer ocasião, porque aquilo ali vence. Então, em geral, os vendedores vão atrás desses documentos, ou pelo menos de atualizar esses documentos, quando tem realmente uma compra e venda já pactuada. Então, por isso que geralmente se faz um recibo sinal, e ali se paga um valor para garantir o negócio, pelo Código Civil, artigo 420. A partir daquele momento, se o vendedor desistir, ele precisa devolver o sinal em dobro, e se o comprador desistir, ele perde o sinal. Então,
o sinal tem essa funcionalidade de ser uma multa pelo descumprimento daquele compromisso de adquirir o imóvel. Por isso que se faz essa assinatura do sinal, geralmente o vendedor aproveita aquele valor para custear já as certidões. Então, como eu falo, o primeiro documento que se vai produzir, que vai ser produzido ali, é um recibo de sinal, e nesse recibo de sinal a gente já vai ter ali várias cláusulas que vão reger a compra e venda. Só que eu sempre sugiro um procedimento antes do recibo de sinal, que é para a gente não perder tempo, que é, se certificar que o imóvel é realmente de quem está vendendo. Você vai dar um sinal e vai entregar dinheiro na mão de alguém. Né? Então, certificar que o imóvel é de alguém que está vendendo. Como é que você faz isso? Boa parte dos registros de imóveis hoje em dia, você consegue pela internet tirar lá uma certidão para simples conferência. Na verdade, é um espelho da matrícula, custa um pouquinho, 30 e poucos reais hoje em dia, 40, uma coisa assim. Você vai tirar lá um espelho da matrícula, aquilo não tem valor de certidão, mas é a cópia de uma certidão de ônus reais. Então ali você já vai ver quem é dono, se tem penhora, se não tem penhora, qual é o problema, enfim, se tem ou qualquer outro ônus gravado, hipoteca, uma alienação fiduciária, tudo isso você vai ver já na largada nesse documento. Mas nem todos os registros imobiliários têm esse convênio. Tá? Os que não tiverem, aí paciência, pede lá um documento, nem que seja um documento antigo, pede a escritura de compra e venda, uma certidão de ônus reais vencida, para você ter algum indicativo de quem é o dono daquele imóvel. Tá? E uma outra providência é puxar um Serasa dos vendedores. Então, antes das certidões, você vai lá e puxa um Serasa dos vendedores, baratinho também, e ali já sai boa parte do que você precisa saber sobre o vendedor. Se tem restrição, se não tem, se tem alguma execução distribuída, se tem um título protestado, isso tudo aí já ajuda. Fez esse procedimento introdutório, viu que, o imóvel está legal, o cara saiu, ok, vamos para o recibo de sinal. Né? Antes disso, não impede tempo. Mas eu não consegui a ônus reais, ainda assim tem alguma dúvida. Faz o seguinte, faz um recibo de sinal com um valor pequeno e depois um reforço de sinal para quando for apresentada uma certidão de ônus reais para provar que aquela pessoa é dona do imóvel. Tá? Então, como eu falei, é essencial, já para o recibo de sinal, você ter certeza que quem está te vendendo é dono do imóvel. Bom, passado isso, vamos para o recibo de sinal. Eu vejo, às vezes, aí alguns recibos de sinal muito simplesinho, que tem poucas cláusulas, e aí, quando dá algum problema, é aquele documento que vai reger a relação entre as partes no período aí entre o sinal, o pagamento de sinal e a escritura de compra e venda. Então, o que o recibo de sinal bem feito ele precisa constar? Quais são as condições? Né? Na verdade, a gente não está falando aqui do documento em si, está falando das condições negociais que precisam estar pactuadas naquele momento da compra e venda, ou seja, no momento que o comprador paga um sinal para o vendedor. Bom, a primeira questão que eu sempre coloco é o seguinte: não tem nenhum motivo para o sinal ser um valor astronômico. Tá? Em geral, os corretores querem pressionar para o sinal ser 10% do valor do imóvel, porque já querem garantir a comissão deles ali. Eles querem, o vendedor quer um valor alto também. Olha, não tem isso. Se você é comprador, se você está com dinheiro para comprar ou está com o financiamento lá aprovado para comprar, falta o vendedor apresentar as certidões, não tem por que você ficar já pagando adiantado um valor muito alto. Olha, o negócio não aconteceu ainda porque o vendedor não arrumou as certidões. Meu amigo, as certidões saem aí hoje em 3, 4 dias. Então não tem que ficar aqui pagando sinal astronômico para garantir negócio nenhum. Então, compra um outro sinalzinho pequenininho, que é só para dizer o seguinte: olha, ninguém quer rasgar dinheiro, então eu não vou perder dinheiro aqui, não vou desistir da compra para perder um dinheiro. E se desistir, esse dinheiro aí paga a dor de cabeça. Né? Paga aí o fato de você ter tirado o seu imóvel de venda durante 15, 20 dias. Né? Então, é para isso. Valorzinho pequeno. Tá? Claro, o que é valor pequeno? Depende do valor do imóvel. Se eu estou comprando um imóvel de 10 milhões, um sinal de 50 mil é pequeno. Se eu estou comprando um imóvel de 200 mil, um sinal de 5 mil já está mais do que bom. Não é? Já
já cumpre essa função. Então, é isso. É uma questão de bom senso. Bom, no recibo sinal, né, um outro cuidado que se tem que ter é relacionar as certidões que vão ser exigidas do vendedor no recibo sinal. Em geral, eu vejo aí recibo sinal, as certidões necessárias para ser feita a escritura. O que é certidão necessária para ser feita a escritura? Não existe isso. Não tem isso em lugar nenhum. Não tem nenhum lugar na lei que diga quais são as certidões necessárias para fazer a escritura. Os cartórios costumam exigir algumas, eles se preocupam com os atos lá. Mas, olha, não necessariamente as escrituras, as certidões que o cartório exige são suficientes para mim. Eu posso querer saber mais coisas. Né? Então, sugiro relacionar as certidões que são necessárias para que seja feito o imóvel. E que certidões são essas? Bom, do imóvel é a certidão de R$1, a certidão de quitação fiscal, para saber se está devendo IPTU ou não, certidões dos distribuidores de executivos fiscais, para saber se tem alguma penhora, alguma execução fiscal que esteja recaindo sobre aquele imóvel. Se for imóvel de condomínio, uma certidão condominial, da ausência de débitos de condomínio, e uma certidão do Corpo de Bombeiros. Né, em alguns estados, ou quase todos, você tem taxa de bombeiro, então você precisa ter ali uma certidão para ver se o imóvel está devendo lá aquela contribuição para os bombeiros ou não. Assim, se for imóvel foreiro, né, você precisa também ter a comprovação do pagamento do foro. E dos vendedores? Dos vendedores, você vai tirar os distribuidores cíveis, os distribuidores executivos fiscais, os distribuidores de interdições e tutelas, as certidões de tributo federal, a certidão da Justiça Federal, certidão de débitos trabalhistas e certidões de protesto de títulos. Né? Por exemplo, protesto de títulos, em geral, o cartório não pede. Eu acho que é importante pedir. Ver se tem dívida ali ou não tem. Então, assim, essas são as certidões. Se o vendedor for uma pessoa jurídica, aí adiciona-se a essas certidões as certidões negativas da Fazenda Estadual e da Fazenda Municipal, para outros tributos, além de IPTU. Então, assim, são essas certidões que a gente sugere e, como eu disse, sugiro que elas estejam relacionadas no documento sinal. Tá? Bom, uma outra questão importantíssima que precisa estar no documento sinal é o seguinte: quem avalia a conveniência e segurança do negócio é o comprador. Tá? Às vezes eu vejo também, isso não se fala isso, às vezes, no recibo sinal, e aí aparece lá um apontamento qualquer numa certidão, isso impede ou não impede a escritura? Né? Então, quem tem que dizer isso é o comprador. Eu já vi até documentos que dizem que é a imobiliária que vai avaliar. Né? Tem uma imobiliária aí grande que vende muito pela internet, por exemplo, que ela bota lá no documento que ela que avalia. Olha, desculpa, como é que é o corretor que só ganha no horário. Se o negócio acontecer, é ele que vai avaliar se o negócio é seguro ou não é? Não, sou eu, comprador, que vou avaliar se o negócio é seguro ou não é. Isso também precisa estar no documento. E também precisa estar no documento que o comprador avalia a segurança do negócio e o comprador ele tem a opção de, existindo apontamento em alguma certidão, o comprador pode pagar diretamente aquela dívida para sanar o débito e abater o valor do preço do imóvel. Né? Por quê? Porque o dinheiro já foi pago. Se o negócio não acontecer, vai ser uma dor de cabeça pegar esse dinheiro de volta. Pode ser que seja, né, uma dor de cabeça. E o comprador tem essa liberalidade. Né? Paga o credor lá do vendedor e limpa a certidão e vão embora para a escritura. Né? Óbvio, precisa de uma cláusula dizendo que se o comprador entender que o negócio não é seguro, está desfeito o negócio, sem multa para ninguém, o sinal é devolvido, não em dobro, mas devolvido de maneira singular. Porém, se em um prazo tal, bota lá um prazo de 3, 4, 5 dias, sei lá, e se não tiver, aí sim, se o vendedor não devolver naquele prazo, multa, juros, atualização monetária em cima do sinal, etc, etc. Tá?
Algumas imobiliárias gostam de colocar uma cláusula no recibo sinal dizendo que as partes têm ciência que a comissão é no valor de tal, que será paga, independente de qualquer coisa. Olha, você, comprador, você não contratou imobiliária nenhuma, você não contratou corretor nenhum. Quem contratou corretor foi o vendedor. Então, quem tem que pagar corretor é o vendedor. Independente se o negócio aconteceu ou não aconteceu, por culpa de quem? De novo, você, comprador, não contratou ninguém. Então, cláusulas dizendo que as partes sabem que tem que pagar, não funciona. A cláusula, pode até ter uma cláusula lá, claro, dizendo que um valor X é de comissão, mas tem que ser colocado sempre, e sugiro que sempre tenha uma cláusula dizendo o seguinte, a eventual comissão honorários de intermediação deverá ser custeada exclusivamente pelo vendedor, considerando que o comprador não contratou nenhum corretor. E pago pelo vendedor, independentemente do motivo do negócio ter acontecido ou não, ou se não aconteceu, independente do motivo pelo qual não aconteceu. De novo, o comprador não tem que pagar comissão de corretor, se não foi ele que contratou o corretor. Óbvio, se o comprador, raríssimo acontecer, mas às vezes acontece. O comprador contratou lá um corretor para achar um imóvel para ele, aí ele tem que pagar. Agora, regra geral, não é isso que acontece, então paga o prestador de serviço, quem contratou esse prestador de serviço. Não é o comprador que vai pagar. Uma outra cláusula importante que você precisa colocar ali no recibo de sinal é a obrigação do vendedor de manter aquele bem no estado em que se encontra até a compra e venda. Então, para isso, quando o comprador for lá visitar o imóvel, tira umas fotos para ter a prova de como é que era o estado do imóvel. Já havia acontecer de o vendedor, o comprador pactuarem lá, o imóvel está bonitinho, tem armário embutido, tem não sei o que e tal, e na hora que ele vai entregar, está faltando um monte de coisa. Então, assim, armário embutido, você presume que está no imóvel, que vai ficar lá. Então, já vi casos o comprador chegar e o armário não está. Né? Então, tira a foto e coloca. Se armários embutidos, se foi negociado que qualquer outro móvel ou qualquer outra instalação vai ficar no imóvel, cooktop, às vezes, né, que estão lá na bancada da cozinha, coloca isso expressamente no recibo de sinal. Porque tudo que você colocar no recibo de sinal, ainda que não vá para a escritura, é um contrato, aquilo ali é um contrato, e tem valor entre as partes. Outra questão também importantíssima é comum os vendedores venderem seus imóveis e pedirem prazo para sair do imóvel depois da escritura. Né? Em geral, o sujeito está vendendo para comprar outro imóvel e ele quer receber o dinheiro para depois ir comprar outro imóvel e se mudar. Né? Isso aí até é algo relativamente comum, tá? Mas não é praxe. Às vezes eu já vi com muita frequência os vendedores influenciados pelos corretores também. Não, isso é praxe. Não tem praxe nenhuma. Não tem praxe nenhuma. Eu, por exemplo, além de enfim, comprar imóveis, às vezes, por minha conta, eu também a gente advoga aqui para várias construtoras, várias empresas imobiliárias, e em geral, olha, eu paguei que era chave. Paguei que era chave. Não tem essa de fica 30 dias e tal, porque vai que não sai. Se não sai, você cria um outro problema. Você vai ter que entrar com uma ação judicial para tirar o cara lá de dentro. Você comprou um imóvel, imagina aí, pagou, gastou dinheiro, e depois vai ter que entrar com uma ação judicial para tirar aquele vendedor lá de dentro. É um risco. Então, saiba que, se você quiser conceder essa benesse para o vendedor, de fazer a escritura, pagar e deixar ele lá durante um tempo, ok, mas eu não recomendo. Você está criando mais um risco que não precisa ter. O que não falta é imóvel para você comprar. Se aquele ali, o vendedor não pode sair antes de entregar a chave, procura outro que você vai acabar encontrando. E, por fim, também bom colocar uma cláusula prevendo que o cartório, quem escolhe o cartório é o comprador. Né? Isso, assim, em geral é meio óbvio, até porque as despesas
né? Quem vai pagar a despesa do cartório é o comprador. Então, o comprador que vai escolher qual é o cartório. Mas é comum, às vezes, imobiliárias tentarem empurrar o cartório delas, ou o vendedor tem lá uma facilidade no cartório qualquer. Eu sugiro que eu sempre coloque ali que o comprador escolhe o cartório, né? Primeiro que a relação com o cartório também é uma relação de confiança. E, de novo, quem está precisando de garantias e de confiança é o comprador. O vendedor, ele só precisa de uma coisa, que é o dinheiro na conta. Então, o dinheiro caiu na conta, ele vai lá e assina. Agora, o comprador não. O comprador, ele vai comprar um bem que ele precisa que esteja regular. Na hora da assinatura daquela escritura ali, ele vai fazer um TED, um PIX para a conta de uma pessoa que ele nunca viu na vida, para depois ele assinar um documento, né? Enfim, mil coisas podem acontecer ali. Então, considerando que a relação do comprador com o cartório é uma relação de confiança, quem escolhe o cartório é o comprador. Bom, algumas outras questões, aí, assim, mas isso não é o sinal, né? Vamos para na escritura. Na escritura, as despesas, né? É bom a gente também ressaltar isso, e vale também colocar lá no recibo, embora esteja na lei, mas as despesas para aquisição do imóvel, elas são despesas do comprador. E as despesas do vendedor são aquelas despesas relativas à tradição. Isso está no Código Civil. No contrato de compra e venda, as despesas da transição, da tradição, ou seja, da entrega, é do vendedor, e a despesa da transcrição é do comprador. Então, como eu falo, está na lei, mas não custa colocar lá isso também no recibo, e coloco aqui de maneira mais clara. Que despesas de transcrições são essas? A escritura de compra e venda, a despesa, o cartório vai te cobrar pela escritura, isso aí é despesa do comprador. O imposto de transmissão, o TBI, isso também é despesa do comprador. E depois o registro dessa transferência de propriedade no registro imobiliário é despesa também do comprador. Despesa do vendedor são as certidões dele, o laudêmio, se esse imóvel geralmente for foreiro, quando esse imóvel é foreiro, na verdade, quando você transfere esse imóvel, você precisa pagar lá um laudêmio. Então, isso é despesa do vendedor, né? Foro também é despesa do vendedor, essas despesas relativas ao imóvel, tudo até a data da entrega. Bom, uma vez definido isso, estando lá no recibo, a escritura de compra e venda não vai ter nenhum mistério, né? Quanto ao registro, pode acontecer, e aí é bom, isso tem que ser visto antes, né? Pode acontecer que, eventualmente, algum registro adicional seja obrigado por conta do vendedor. Por exemplo, o vendedor se divorciou, e isso não foi averbado lá no documento. O vendedor trocou de nome, casou, trocou de nome, isso não foi averbado lá no registro de imóveis. Então, assim, pode acontecer de, quando o comprador for fazer o registro dele, ter algumas despesas de atualizações de dados passados que não são do comprador. Então, esse tipo de despesa também é do vendedor, claro, né? Então, assim, alguma atualização de dados do vendedor, quem tem que pagar é o vendedor. Não custa, de novo, colocar isso lá no recibo de sinal. Então, assim, você fez um recibo de sinal robusto. De novo, não é um recibo de sinal, aquilo é um contrato. É um contrato de compra e venda prevendo pagamento do sinal e outras condições negociais. Aquilo é um contrato de compra e venda, não é um mero recibo de sinal. Daí que eu digo, né, sugiro que seja um profissional especializado. Feito isso, a escritura de compra e venda vai acontecer sem maiores dificuldades. Ela vai tão somente cumprir tudo que já foi combinado lá naquele contrato de compra e venda, onde vocês pactuaram o pagamento do sinal. Quanto à questão assim, agora entrando em alguns aspectos um pouco mais avançados, digamos assim, no que se refere à análise do risco da compra de um imóvel. Regra geral, você quer comprar um imóvel sem nenhum problema. A gente observou nos últimos anos
algumas alterações legislativas com o objetivo de dar mais segurança jurídica às compras e vendas de imóveis em geral. Então, já em 22, nós tivemos uma alteração prevendo que somente dívidas averbadas na matrícula do imóvel poderiam, de alguma maneira, ser imputadas ao comprador. Isso depois foi reforçado por uma nova mudança legislativa em 2024. Então, assim, nós temos leis hoje que dizem que débitos do vendedor não averbados na matrícula do imóvel não podem ser imputadas ao comprador de boa-fé. Então, assim, poxa, mas para que eu então vou pedir várias certidões se não tiver lá na matrícula do imóvel, está resolvido? Né? Eu digo isso, acho que a gente vai ter que continuar pedindo todas as certidões e falo isso por dois motivos. Primeiro, não obstante essa determinação legal de que dívidas não averbadas na matrícula do imóvel, elas não podem ser imputadas ao comprador, eu continuo tendo um artigo lá no Código Tributário Nacional, artigo número 5, que diz que venda de imóveis cujo vendedor tenha débitos inscritos em dívida ativa caracteriza a fraude à execução. Então, diferentemente do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil também ele considera que tem fraude à execução quando acontece uma venda onde há a averbação da execução na matrícula do imóvel. Né? Então, é uma outra alteração legislativa, que é em 2015, que facilitou também a vida dos compradores dos imóveis. Porém, independente disso, eu tenho um dispositivo específico no Código Tributário Nacional que vale para dívidas tributárias, tão somente, e que diz lá que basta a inscrição em dívida ativa para ser considerada uma fraude de execução. Então, considerando isso, meus amigos, a gente precisa ser criterioso e pedir, sim, as certidões de todos os vendedores. Tá? Além disso, tem um outro ponto, que é o seguinte, são mudanças relativamente recentes. Né? A gente não sabe como que a jurisprudência vai se assentar em relação a isso. A gente não sabe como que os juízes vão julgar. E outra, se tem uma dívida e essa dívida aparece lá na frente, eu, comprador, vou ter que provar que eu sou um comprador de boa-fé, que eu não sabia da dívida. Então, assim, por isso que eu falo, quer ter zero problema, ou assim, considerando que zero problema não existe, né, mas quer ter a chance muito baixa de problema, não precisa, a certidão não pode estar com nenhum débito. Né? Se tem débito, pede garantias do vendedor de que ele tem outros bens suficientes para pagar aquele débito. Então, se ele tem um outro imóvel, pega uma certidão do outro imóvel. Se tiver isso, está resolvido. Então, estou comprando um imóvel, vi lá que fulano tem uma execução fiscal de 500 mil reais. E não vou comprar um imóvel? Depende. Ô, vendedor, você tem outros bens? Se tem, prova aqui para mim, qual é o valor desses bens? Então, chegou aqui, provou que os bens custam mais de 500 mil reais, tá bom, tá tranquilo. Estou comprando um imóvel, mas estão ficando bens lá suficientes para pagar aquela dívida. Tá? Então, isso aqui como eu falo, a gente já entra numa parte um pouco mais avançada, que é analisar os problemas do vendedor. Porque isso é uma outra realidade. Se você está comprando, por exemplo, um imóvel de uma pessoa jurídica, é difícil ela não ter nenhuma ação. Vai ter lá, tem uma ação trabalhista, tem uma execução fiscal, vai ter. O que eu quero colocar aqui é isso. Se tem algum problema, não quer dizer que não é para comprar. Não. Pode ser que a compra ainda seja segura, mas você precisa avançar um pouco mais. E para uma segunda etapa de análise documental, que é ver se aqueles débitos que esse vendedor tem, eles ameaçam ou não a segurança jurídica daquela operação. Tá? Bom, e mais dois pontos aqui. O primeiro é financiamento. Né? O imóvel você pode pagar à vista, você pode financiar. O financiamento pode ser direto com o vendedor, que é coisa rara, salvo quando é construção, coisas assim. Ou então você vai no banco fazer um financiamento. Então, aqui já não é mais, né, que eu vou falar agora, aqui já não é mais tão em relação à compra e venda em si, mas à operação de financiamento. Então, sempre ficar atento à taxa efetiva do financiamento. Né? Nossa taxa é 7% ao ano.
Aí você vai olhar, pô, é 7%, mas tem um seguro que eu preciso fazer, tem um IOF que incide, tem mais uma outra taxa de não sei o quê, um penduricário aqui, outro ali. Quando eu vou ver, no final, meu juro, o que eu estou pagando não é aquela taxa de 6%. Né? É mais caro. Então, é bom ficar sempre atento à taxa efetiva. Ou seja, a taxa efetiva ela vai dizer qual é o custo total. Hoje em dia, os bancos eles são obrigados a divulgar essa taxa efetiva. Uma outra questão também, em relação ao financiamento imobiliário, é que eles podem ser migrados de um banco para o outro. Isso é algo recente. Então, eventualmente, você pode fazer por exemplo, o Brasil hoje, né, em outubro de 2024, está com uma taxa de juros de quase 12% ao ano. A previsão é que essa taxa ainda aumente aí nos próximos anos, pelo menos no ano que vem, 2025. Então, digamos que você financiou agora com uma taxa mais alta. E aí, daqui a 5 anos, o financiamento imobiliário é longo. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sei lá, a taxa de juros no país caiu, passou para 5% ao ano. E você financiou lá atrás, quando a taxa de juros do país era 12%, 13% ao ano. Então, assim, aquela taxa contaminou o teu contrato durante todo o período. Então, se o contrato é de 30 anos, você vai estar pagando 10 anos depois uma taxa que você pactou lá atrás. Para resolver esse tipo de problema e dar competitividade ao mercado, é possível você hoje fazer uma migração. Então, você financiou com uma taxa mais alta, estamos num momento diferente da economia, que hoje tem uma taxa mais baixa, procura outro banco, vê se aquele mesmo banco quer fazer uma migração, se não, você procura outro banco e leva teu financiamento para outro banco, que hoje isso é obrigatório. Tá? Esse é um direito do mutuário. Outra questão também, que é bom ficar atento, é quanto à atualização, né, quanto à aplicação de juros do saldo de financiamento bancário. Então, em geral, são usados dois tipos de tabela price e tabela saque. Né? Tabela price é uma tabela onde a amortização, a parcela é fixa, né? E a amortização é constante. Então, na verdade, a amortização não é constante. A parcela é fixa, mas a amortização ela varia de acordo com o financiamento. Então, ela começa quando o teu saldo é alto, ela começa amortizando muito pouquinho o teu saldo, e a amortização vai aumentando e o juro vai diminuindo com o tempo, à medida que o saldo vai diminuindo. Só a parcela é que é fixa, ela só reajusta de acordo com o índice de inflação, dependendo do contrato. Então, assim, essa é uma parcela que ela tende a aumentar ao longo do contrato por conta da atualização. Já o sistema SAC, que é de amortização constante, né, sistema de amortização constante, como a amortização é constante, a parcela vai diminuindo. Então, você começa com uma parcela mais alta e depois ela vai diminuindo. Então, toma cuidado com isso também, que às vezes, como no SAC a parcela ela é mais alta no início, ela costuma ficar num valor maior do que a tabela price. Só que a SAC vai diminuindo com o tempo, a price ela vai aumentando com o tempo. Então, às vezes, está cabendo na renda do comprador, o banco vai e faz um financiamento com a tabela price. Ele tem que saber que aquele valor tende a aumentar, diferente do SAC, onde ele pode até diminuir. E, por fim, meus amigos, vamos falar um pouco sobre compra de imóvel na planta. Né? Falamos aqui de compra e venda de imóveis e tal, mas esse imóvel pode estar pronto, ou então você pode comprar esse imóvel numa incorporação imobiliária. Ele está lá parado, tem um terreno, tem uma construtora que vai levantar um prédio e está vendendo na planta. Né? É seguro comprar assim? Olha, em geral, sim. Né? Claro que você precisa saber qual é a idoneidade da construtora, você precisa pesquisar a vida daquela construtora. É uma construtora grande, tem capital aberto na bolsa, não quer dizer nada. Temos algumas aí, eu não vou falar nomes aqui, mas você digita aí no seu navegador na internet, você vai ver algumas construtoras grandes que entraram em recuperação judicial, ou sofreram um processo de falência e que deixaram alguns mutuários aí com uma dor de cabeça grande. No mínimo, atrasaram bastante a entrega dos imóveis. Então, pesquisar um pouco sobre a vida da construtora, ver se ela tem débitos, se tem muitas dívidas, enfim, se você tiver alguma noção financeira e essa construtora tiver capital aberto, você consegue acessar o balanço dela,
você dá uma olhada ali no balanço, se ela está solvente ou não. Tudo isso aí é uma primeira análise. Né? Um outro ponto aqui é saber, isso aí você pode perguntar lá na hora da compra e venda, e a gente precisa te mostrar, se aquela incorporação imobiliária ela foi feita com patrimônio de afetação. Né? O que é o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é um mecanismo previsto na lei de incorporação imobiliária que ele separa aquela incorporação do patrimônio da construtora. Significa o seguinte, se a construtora quebrar, o patrimônio aquele empreendimento não quebra junto com a construtora. É possível aos compradores se reunirem e trocarem a construtora. Claro que é um processo que não é tão simples, mas é possível acontecer. Então, significa dizer que os outros credores daquela construtora não vão vir em cima daquele terreno. Né? Não vão cobrar essa construtora penhorando aquele terreno e prejudicando os direitos daqueles compradores. Então, esse é um ponto muito importante quando você compra um imóvel, uma planta, que é saber se ele tem um patrimônio de afetação. Né? O patrimônio de afetação, a construtora, quando faz o memorial de incorporação, ela declara que aquele patrimônio é afetado. Basta isso para ter essa segurança. Então, de novo, o comprador tem direito de buscar saber dessas questões. Outro ponto na incorporação imobiliária é você estar atento quanto ao distrato, quanto às regras de distrato. Porque você compra e, eventualmente, você pode desistir antes da entrega. E aí você vai estar sujeito à regra do distrato, cuja lei prevê que o vendedor pode reter até 25% dos valores pagos por esse comprador. Tá? Então, vamos checar como é que estão as regras de distrato e saber que, se desistir, vai perder uma parte do dinheiro. Tá? Outra questão também, em geral, que existe, sobretudo quando você tem financiamento próprio, é a taxa de ocupação. Também está prevista em lei. Significa dizer o seguinte: você comprou um imóvel financiado, você entrou no imóvel, né, o financiamento é direto à construtora. Se você desistir, ou se você deixar de pagar e a construtora tirar de lá, além dela reter os valores, né, em razão do distrato, ela pode cobrar uma taxa de ocupação pelo tempo em que você usou o imóvel. Né? É uma espécie de aluguel. Também nada mais justo, até porque estava usando o imóvel, tem que pagar por ele. Né? E a lei prevê isso. Então, o comprador tem que estar atento a isso também, saber, tudo está no contrato. Tá? Tudo está no contrato, então a gente precisa saber essas questões todas. Se for um financiamento direto à construtora, checar as taxas de financiamento antes e depois da construção. Regra geral, financiar durante a obra, ela não está te financiando nada, a construtora não está te financiando nada, porque ela não entregou nada para você, a gente só financia algo que o vendedor já entregou e o comprador ainda não pagou tudo. Aí eu tenho financiamento. Agora, se o comprador está pagando, ainda que em parcelas, algo que ele ainda não recebeu, não tem financiamento nenhum aí. Pelo contrário, o comprador está pagando uma parte do preço. E é isso que acontece quando você tem uma compra na planta. Né? O preço que você está pagando até a entrega do imóvel é um adiantamento do preço. Então, ele não pode ter uma taxa de juros. Não cabe taxa de juros, porque nada está sendo emprestado para você, nenhum financiamento está sendo feito. O que pode ter, sim, é uma atualização do valor, até porque o valor do imóvel vai atualizando com o tempo. Então, uma atualização de acordo com algum índice de inflação. Em geral, eles usam lá o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que mede a variação dos custos dos insumos que a construção civil usa no seu dia a dia. Então, é isso. Taxa de financiamento antes da entrega não existe. Depois, sim, aí tem o financiamento, porque você recebeu o imóvel e não pagou ele todo. Então, a partir daí, é admitido você ter um pagamento em parcelas. E um último ponto aqui diz respeito à taxa, a obra por administração. Né? É muito comum a gente ver aí obras por administração, e o que atrai geralmente as pessoas na obra por administração
administração é o custo menor. Né? Porque como é que é a obra para administração? A incorporadora, ela compra um terreno e ela vende para os compradores das suas unidades imobiliárias, não o imóvel, ela vende fração do terreno. E aí ela administra a obra para os compradores. Então, assim, eu tenho um terreno que é de uma construtora. A partir de amanhã ela vai fazer um prédio ali com 10 apartamentos. Aí ela vai vender isso para 10 pessoas que vão comprar 10 frações daquele terreno, e depois a construtora vai ser uma prestadora de serviço deles para fazer aquele prédio. Fica mais barato porque eu tenho menos imposto, já na largada, porque ela não está vendendo um imóvel para os compradores, né? Ela está vendendo uma fração de terreno e depois ela está cobrando uma taxa de administração pela construção que ela está fazendo. Os materiais, a mão de obra, tudo é contratado direto pelo condomínio dos compradores. Então, isso acaba barateando a questão tributária, né? Reduz risco, tá? Na incorporadora também, então isso naturalmente ela pode tirar o risco, e a margem dela vai incidir em cima do que ela compra, do que ela gasta, e não mais um FII em cima do valor total do imóvel. É um trade-off. Né? A construtora tem menos risco, paga menos imposto, mas também tem um pouco menos de margem. E os compradores assumem um pouco do risco e também pagam um pouco menos por isso. Mas é importante entender que a obra para administração não é a mesma coisa que uma incorporação imobiliária. Então, tem um risco a mais. O comprador está comprando um risco a mais. Né? Que risco é esse? Bom, se você está num condomínio, eu dei aqui o exemplo de 10, podia ser de 20 e tal. Obras muito grandes não costumam ser para administração. Se for fazer um bloco com 300, um condomínio com 300 apartamentos, você não faz obra para administração, não tem como. Agora, geralmente são obras de condomínios menores. Então, fiz lá uma obra para administração, de repente alguém para de pagar. Se um condomínio para de pagar, ou 2, ou 3, enfim, se for um número razoável, a obra vai parar. A obra vai parar. E a construtora não tem nada a ver com isso, porque ela é uma prestadora, ela passou a ser uma prestadora de serviço do condomínio de compradores. Então, se não tem dinheiro para tocar a obra para. Né? Esse é um dos riscos. Podem ter outros aí. O condomínio que compra o condomínio que é o responsável pela obra. Então, morre um funcionário ali dentro, então alguém entra com uma ação trabalhista, pode entrar no condomínio, porque o condomínio, em última análise, era o responsável pela obra. Então, vai ter que se defender. Então, assim, tem um pouco mais de risco. Paga-se menos, mas tem um pouco mais de risco. Bom, esses eram os pontos que eu julgo que era interessante colocar. Teve uma pergunta aqui sobre a questão da certidão negativa com efeito positivo. Na verdade, é o contrário, né? A certidão negativa é negativa. Significa dizer que aquela pessoa não deve nada. A gente tem a certidão positiva com efeito de negativo. A positiva com efeito negativo, ela diz o seguinte: olha, tem um débito, mas ele não está sendo cobrado por algum motivo. Seja porque está em parcelamento, seja porque é um auto de infração e aquela pessoa impugnou o auto de infração, seja porque tem uma decisão judicial suspendendo a exigibilidade daquele débito. Então, assim, nesses casos onde eu tenho o débito, mas o débito não pode ser cobrado, aí sim eu vou ter uma certidão positiva com efeito de negativo. Então, assim, como o nome já ajuda, se ela tem efeito de negativo, significa dizer que é a mesma coisa, funciona da mesma maneira do que ter uma certidão negativa. A segurança jurídica é a mesma. Tá? É necessário transcrever no contrato de compra e venda informações sobre outros imóveis do vendedor que possam cobrir uma eventual dívida? Não é necessário, mas é bom. Se tiver, é bom. Mas porque, em geral, assim, quando você faz o contrato de compra e venda, você ainda não sabe das dívidas. Você não vai tirar as certidões. Né? Aí você pode colocar lá na escritura. Ou então, eu sugiro você fazer um dossiê. Né? Você faz um dossiê, você vai pegar a certidão que tem a dívida, você pega a prova do outro bem que ele tem, aí uma certidão de R$11 desse outro bem, aí você precisa exigir. Olha, apareceu uma dívida aqui, você tem outro bem. Legal, então tira uma R$11 desse outro bem. Eu não vou comprar esse bem, mas eu quero essa certidão que eu vou guardar aqui no meu dossiê.
e vou... se eu tiver um problema lá na frente, eu tenho que ter a prova de que tinha bens. Então, assim, como eu falei, você pode transcrever na escritura, no contrato em geral você não vai ter essa oportunidade, porque a dívida vai aparecer depois daquele contrato inicial, mas mesmo que não transcreva, se você tiver a prova de que esse vendedor tinha outros bens, está resolvido, o negócio está em segurança. Tá bom? Bom, meus amigos, então, fico por aqui, agradeço a todos a presença e até a próxima. Um abraço.